vascaíno, tudo bem? Estamos aqui hoje de volta com o nosso quadro Fala aí, jogador. Eu tava com muita saudade de vocês, gente. E vocês, gente, sentiram a minha falta? Mais ou menos! Essa produção do Fala Vascaíno é ótima, gente. Então, vamos viajar hoje no tempo e vamos voltar no ano de 97. Num passe de mágica, vamos voltar no tempo. Exatamente no ano de 97. Para entrevistar quem? Ele que fez dupla de zaga com o zagueiro Odivan. Galera, olha só o currículo do homem. Ele é campeão da Copa América, ele é 4 vezes campeão brasileiro, ele é 2 vezes campeão da Copa do Brasil, ele é campeão da Mercosul, ele é campeão da Libertadores. Cara, eu nem vou botar mais aqui os estaduais, porque senão a gente vai passar a noite todinha falando desse multicampeão. É um prazer imenso estar entrevistando ele, Mauro Galvão. Mas ó, calma só um pouquinho, gente. Você que está aqui no nosso canal, já aproveita, dê um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe com aquele seu amigo e olha só, não deixe de ativar o sininho de notificação, que aí está contribuindo com o nosso canal. E vamos que vamos, gente. É isso aí, galera, é mais um Fala aí, jogador, com ele, Mauro Galvão. Boa tarde, Mauro, seja bem-vindo aqui no nosso quadro Fala aí, jogador. Boa tarde, Bindar, prazer participar do Fala Vascaíno na internet e principalmente participar do quadro Fala aí, jogador. Iniciando o nosso bate-bola, Mauro Galvão, você chegou em 1979 no Internacional e já, cara, iniciou a sua carreira como campeão brasileiro invicto naquele ano. Nossa, fala pra gente como foi esse início aí, que você chegou com tudo mostrando pra que veio. Foi muito importante ter começado no Internacional de Porto Alegre e ter conquistado o título logo no primeiro campeonato que eu disputei, com 17 anos pelo Internacional. Então realmente foi fundamental para minha carreira ter esse início assim tão vitorioso, conquistando um título brasileiro de forma invicta, né? Eu acho que você começar assim, é claro que eu nunca pensei que pudesse acontecer isso logo no primeiro ano de profissional que eu comecei no Inter, mas com certeza foi muito importante e o Inter naquele momento era um dos times mais fortes do Brasil. Então vamos falar agora de Vasco da Gama, Mauro. Como foi fazer essa dupla de zaga que ficou marcada como a muralha da colina, você e o zagueiro Odivan? E qual foi o segredo desse sucesso? Com característica totalmente diferente um do outro. Fala um pouco pra gente aí. Foi muito importante, né? A dupla de zaga, eu acho que ela é fundamental num time, né? Eu e o Odivan acho que formamos uma boa dupla de zaga. É claro que o time também era muito bom, mas eu acho que o importante é que nas diferenças a gente conseguia se acertar, ou seja, um com a sua característica, o outro com outra. Então eu, jogador mais técnico, o Odivan, um jogador mais de força, né? Mais de chegada, e então acho que a gente acabou se acertando, né? E isso aí foi importante porque ajudou bastante ao time a ter uma segurança ali atrás, que é sempre importante. Mauro, você é muito querido pela nossa torcida em todo o Brasil. Quando os nossos seguidores ficaram sabendo que você ia fazer o quadro Fala aí, jogador, choveu de milhares de perguntas. Gente, não deu para atender todo mundo, mas a gente sorteou 4 perguntas aí de internautas, seguidores da gente, que vai fazer pergunta diretamente para você. Mauro, a primeira pergunta vem do Jamil de Santa Catarina. Fala aí, Jamil! Fala Vascaíno, aqui é Jamil Roncone de Santa Catarina. Alô Mauro Galvão, eu gostaria de saber qual foi a partida que você considera a mais importante com a camisa do Vasco da Gama. Um grande abraço. Olha, sem dúvida nenhuma, são muitas partidas, né? Se eu disser uma só, vai ficar até... Ou seja, o Vasco disputou tantas competições, chegou a tantas finais nesse período, né? Mas eu tenho que destacar uma, né? Eu não vou fugir da pergunta, né? Então, assim, um jogo que ficou mais marcado, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi o jogo lá em Buenos Aires, quando nós jogamos contra o River Plate, né? O River é um time muito difícil de se jogar, time com qualidade e com também o fato de jogar em casa, um estádio cheio, e os argentinos são muito bons jogadores, né? Eu acho que junto com os brasileiros são os
os melhores, né? E os uruguaios também, né? Da América do Sul. Então nós sofremos muito naquele dia, porque o River fez 1-0 logo no início e nós tínhamos que pelo menos conseguir um empate, porque tínhamos ganho em casa de 1-0. Então o empate servia para nós, só que nós estávamos num sufoco danado, os caras não paravam de atacar a gente e nós tivemos que segurar ali firme e conseguimos esse objetivo. Depois a entrada do Juninho, que vinha de lesão, ele entrou no jogo, e mais o Wagner também entrou e eles mudaram ali no meio de campo, o time começou a ter mais posse de bola, surgiu a falta no Wagner, né? E o Juninho acabou batendo essa falta, acabamos fazendo o gol, empatamos o jogo e fomos para a final. Então eu acho que foi fundamental, né, esse jogo. Talvez se não tivéssemos empatado ali, talvez a gente pudesse ter ficado de fora da final e não teríamos a chance de ganhar a Libertadores. Mauro Galvão, a próxima pergunta vem de um torcedor mirim que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Fala com o Mauro aí, Benjamin Calgaro. Oi, Mauro Galvão. Meu nome é Benjamin Calgaro. Moro em Orlando, na casa do Mickey. Qual foi o atacante de marcar a carreira vitoriosa? Saudações vascaínas. Olha, Benjamin, eu tive vários jogadores difíceis de marcar, né? É claro que no começo da minha carreira era mais complicado ainda, porque eu estava no início, então você não tem tanta experiência e você, claro que fica um pouco mais tenso, né? Então um jogador que me deu muita preocupação e me dificultou muito para marcá-lo foi o Reinaldo, do Atlético Mineiro. É claro que você é muito novo, não tem como saber quem era o Reinaldo, né? Mas se você procurar, né, no YouTube, certamente vai encontrar o Reinaldo do Atlético Mineiro, que participou de Copa do Mundo, foi um jogador super importante para o Atlético Mineiro. Infelizmente teve muitas lesões e não conseguiu ter assim uma sequência maior na sua carreira, mas foi um jogador que me deu muito trabalho. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Muito lindo, uma criança vascaína fazendo a pergunta pro Mauro. O nosso próximo seguidor que vai fazer a sua pergunta é daqui da cidade maravilhosa mesmo. Fala aí, Arley! Fala aí! Boa tarde, Fábio. Quero dizer primeiramente aí que sou fã do Mauro Galvão. Um abraço para você, Mauro Galvão, grande zagueiro aí do nosso Vascão. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, queria saber qual time marcou mais a sua carreira, porque você é tido como ídolo também no nosso rival, Botafogo, e eu quero saber qual time que marcou mais a sua carreira, se é o Vascão ou se foi o Botafogo. Um abraço aí, tamo junto. Tudo bem, Ale? Prazer falar com você. Olha, é até difícil responder essa pergunta, porque são dois times que marcaram muito na minha carreira, né? O Botafogo nos anos 80, né? 89 e 90, onde nós fomos bicampeões cariocas, e aquilo realmente foi importante, porque eu acabei depois dessa conquista sendo convocado para a seleção brasileira, enfim, fomos campeões da Copa América, fui para a Copa do Mundo, então foi um momento muito importante. Eu acho que o Vasco, ele tem uma representação maior na minha carreira, porque ele marcou assim um ciclo vitorioso de uma equipe que ganhou muitos campeonatos, né? Nós ganhamos 6 títulos nesse espaço de tempo, né, que eu estive no Vasco, de 97 a 2000, 2 brasileiros, 1 a Libertadores, 1 estadual e 1 Rio-São Paulo, e fora as outras competições que nós chegamos às finais e estivemos sempre ali lutando pelos títulos. Então eu acho que de uma certa forma o Vasco acabou marcando mais, até mesmo porque foi mais recente, né? Enquanto que o Botafogo foi importante lá nos anos 80. Então eu tenho um carinho muito especial por essas duas equipes. Não podia faltar uma pergunta do nosso Nordeste brasileiro. A próxima pergunta vem aí do Rafael, de João Pessoa, Paraíba. Fala aí, Rafael. Fala, galera do Fala Aí Jogador. Eu me chamo Rafael, sou do estado da Paraíba, João Pessoa. Esse aqui é meu filho Lincoln, certo? Mauro Galvão, gostaria de saber de você qual foi o título mais importante da sua carreira. Se foi a Libertadores de 98, Brasileirão de 97 ou a Mercosul. Tudo bem, Rafael.
Olha, Rafael, todos foram muito importantes, mas sem dúvida, pela importância que tem e por ser o título mais cobiçado da América do Sul, a Libertadores da América, né? Porque é um título que eu não tinha e muitos dos meus companheiros também não tinham esse título, e era para nós um objetivo muito grande, não só para nós jogadores, como para a comissão técnica, para os dirigentes, torcedores. Todo mundo sonhava com esse título e nós acabamos conquistando, né, com muita dificuldade, mas chegamos lá. Então, sem dúvida nenhuma, é um título que marca muito, e um fato muito importante, né, nesse título que aconteceu é que ele aconteceu no ano do centenário do Vasco da Gama, onde quase sempre, né, a gente sabe que todos os times que fazem 100 anos de vida quase sempre têm muitas dificuldades nesse aniversário, e nós acabamos conquistando 2 títulos no centenário do Vasco, o estadual e depois a Libertadores. Então é um título marcante, né, por essas duas situações que eu comentei. Muito legal, gente. É o Fala Vascaíno fazendo essa ligação, esse elo direto aí do torcedor com o ídolo do clube, com o Mauro Galvão. Mauro, vamos lá, voltando, falando de seleção brasileira. Você foi campeão em 89 com a seleção brasileira da Copa América e foi para a Copa de 90. Mas, cara, o que ficou faltando para você não ter ido para a Copa de 94? Será se o fato de você estar jogando na Suíça, isso foi um empecilho para o Parreira não ter convocado você? E na Copa de 98, não só os vascaínos, mas os torcedores brasileiros pediam você na Copa de 98, tinha o fator da idade. O que você acha que contribuiu para você não ter ido para essas 2 Copas, Mauro Galvão? Pode ter prejudicado um pouco o fato de você jogar no seu país, dar chances de você ser mais observado. Mas tem uma situação que eu acho que pesou muito para eu não ser convocado também. Eu acho que foi o fato de eu nunca ter trabalhado tanto com o Parreira quanto com o Zagallo. Então isso aí eu acho que atrapalha muito um jogador quando não é assim conhecido, não foi treinado por esse treinador que está na seleção brasileira. Eu acho que fica mais difícil. Não é uma desculpa, mas eu até entendo, né? Mas eu também, com certeza, sei das minhas possibilidades, né? E eu acho que eu estava em condições de ser chamado, tanto da de 94 quanto da de 98, né? A de 98 ficou toda aquela situação em relação à idade, e é claro que isso aí acabou pesando também. De qualquer forma, eu não posso reclamar na minha carreira. Eu tive várias convocações para a seleção brasileira, fui em 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada, um Sul-Americano quando eu era da base, enfim, Mundial Sub-20. Então eu acho que a minha passagem na seleção brasileira foi muito importante. Ganhamos um título super importante, que foi a Copa América aqui em 89, com a seleção brasileira jogando no Rio contra a seleção uruguaia. Então acho que tem que aceitar, as coisas são assim, e eu tenho muito orgulho de ter jogado pela seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Mauro, recentemente você teve com uma cria da base o jogador Ricardo Graça, que é um zagueirão também, a torcida espera muito desse jogador. O que você acha? É bem visível que ele evoluiu bastante tecnicamente com a chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. Atualmente ele está na reserva, voltou para a reserva. O que você espera desse jogador no Vasco da Gama? Eu espero que ele continue evoluindo. Eu falei com ele, inclusive, nós trabalhamos juntos na base do Vasco, né? Eu fui diretor da base do Vasco, e ele, naquele momento, ele jogava no time juvenil, eu acho, e era um jogador que a gente já via que tinha condições, que poderia evoluir, não é? Ele não era ainda um destaque no seu time, né? Porque tinha outros jogadores que chamavam mais atenção, geralmente são jogadores de meio de campo, de ataque, e a defesa sempre fica um pouco para trás, né? Mas a gente via que ele tinha condições de evoluir. Eu acho que isso aí está acontecendo ainda, ele está melhorando a cada dia, e fui no jogo Vasco e Ceará, o Ricardo foi muito bem no jogo, né? Ele e o Henrique na zaga. Então isso aí eu acho que dá para o Vasco uma tranquilidade muito grande, porque o Vasco tem jogadores bons na posição e tem jogadores que podem entrar e dar conta do recado, que é o caso do Ricardo Graça. Ele pode ser titular ou até mesmo entrar quando for preciso, mas
sem dúvida nenhuma, a evolução dele foi muito grande e ele está de parabéns por isso. Mauro Galvão, para terminar, na sua opinião, quem é o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade? Fala para o torcedor vascaíno aí, sem pipocar. O Odivan não pipocou, viu? O Odivan deu o nome do zagueiro que passou pelo Vasco também, um baita do zagueiro. E na tua opinião, Mauro Galvão, fala aí pro torcedor vascaíno. Olha, no momento eu acho que tem dois jogadores que chamam bastante atenção, né? No Brasil, né? É lógico. É o Jeromel, do Grêmio, e eu acho que também tem mais um jogador que agora não me vem o nome, mas que também tem qualidade e que pode ser citado. É o jogador do Internacional, o zagueiro Moledo. Ele é um jogador que está muito bem e é um dos motivos também pelo qual o Internacional vem passando uma fase muito boa, né? Desde que ele chegou ao Internacional, o time se acertou e a gente sabe que a defesa é o começo de tudo, né? Você tendo uma boa defesa, o time já começa a ser mais organizado, a ter mais confiança. Então, sem dúvida nenhuma, esses dois jogadores estão muito bem, nesses dois jogadores, um do Grêmio, outro do Inter, né? O Jeromel e o Moledo, Rodrigo Moledo. Gente, terminamos. Mauro Galvão. Galera, eu queria ficar aqui a tarde toda falando de futebol com o Mauro Galvão, mas temos que encerrar o programa. Mauro, foi um prazer imensurável. Muito obrigado em nome da equipe do Fala Vascaíno. E no que precisar da gente, o Fala Vascaíno está aqui de braços abertos para receber você. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Pindar. Um grande abraço a toda a galera do Fala Vascaíno. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Aí Jogador com ele, Mauro Galvão. Obrigado, gente.